o nosso grande analista Caio Junqueira, que ontem não dormiu, passou a madrugada inteira acordado apurando. Foi o Caio que trouxe a primeira informação sobre o registro dos pagamentos que foram encontrados nas mensagens de Daniel Vorcaro em relação a José Dias Toffoli, em relação ao cunhado de Toffoli. E ele agora pode trazer detalhes dessa apuração. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Uribe. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui contigo. De fato, ontem ali no CNN Prime Time a gente conseguiu dar em primeira mão de que havia menções a pagamentos nessas conversas no celular do Daniel Vorcaro, menções de pagamentos tanto numa troca de mensagens do Vorcaro com o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, e menções também que denotam ali intimidade do Toffoli com o Daniel Vorcaro. Também há conversas do Daniel Vorcaro com o Dias Toffoli. Ali, pelo que me relataram, as menções a pagamentos são um pouco mais cifradas, não são tão explícitas como as menções a pagamentos feitas entre o Daniel Vorcaro e o Fabiano Zettel. Essa história toda, ela só avança pelo trabalho do jornalismo profissional, nós aqui na CNN e os colegas de outros veículos, pelo trabalho da Polícia Federal e pelo trabalho do Banco Central. Se fosse depender do establishment político, das cúpulas do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, esse caso esfriaria, e era esse o caminho que as cúpulas dos três poderes, Câmara, Senado, Supremo e governo Lula vinham encaminhando numa espécie de acordão, justamente pelo fato do que o Matheus estava colocando, né, de que é um caso que pega todos. Daniel Vorcaro disse isso explicitamente: tenho amigos em todos os poderes. Só que depois dessas revelações dos pagamentos, né, a partir de ontem à noite, mais ou menos 9h30 da noite, nós subimos essa informação no CNN Prime Time, essa informação muda, né? O ritmo do acordão que vinha sendo costurado pelas cúpulas dos poderes perde força. Agora a gente não fala mais da necessidade apenas do Toffoli se afastar desse caso, o que é óbvio, né? É óbvio que ele precisa se afastar desse caso, né? Não tem nem o que discutir, o Fachin não tem nem o que pensar sobre isso, né? O artigo, acho que é o 422 do CPP, do Código de Processo Penal, está bem claro lá: amizade, né, é um motivo de afastamento de um juiz por suspeição. Para não entrar que esse mesmo artigo também fala que parentes congêneres que tenham relação com o investigado até o 3º grau também. Ele já devia ter se afastado, só que ele não se afasta, está resistindo, está segurando. Acho que a gente tem que observar muito também a Procuradoria-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, que vem atuando alinhado ao establishment político e às cúpulas dos três poderes, né? Cabe a ele tomar também uma decisão, fazer um pedido de suspeição, um pedido de afastamento, porque claramente a presença do Toffoli prejudica todo o andar dessa investigação. Mas ontem vira uma chave, né? A gente passa a sair um caso de política para virar um caso de polícia, a situação do Dias Toffoli, sem acusar ninguém, sem apontar a responsabilidade de ninguém, né? Mas assim, não é mais um caso para a política tratar. E o Toffoli, quando a gente é pequeno, né, a gente aprende desde cedo que não briga com polícia. O Toffoli optou por brigar com polícia, né? Todo mundo aqui, nós todos, das primeiras lições que a gente aprende na vida, não briga com polícia. O Toffoli foi lá e brigou, quis pagar para ver, peitar a Polícia Federal, e a Polícia Federal simplesmente criptografou um celular que ele não queria que fosse criptografado, porque se a gente olhar a linha do tempo, na última operação da Polícia Federal, houve a decisão do Toffoli de que a polícia não podia ficar com as provas, tinha que ser o gabinete dele. E isso foi tão ridículo que depois passou para a polícia, para a PGR ficar com essas provas, com peritos indicados pelo Toffoli. Ou seja, é uma história toda, no mínimo, estranha, esquisita, atípica. Então, a gente vai ver agora, daqui em diante, como que vai se dar esse processo. Não apostaria... eu apostaria, sim, de alguma maneira, o Toffoli, ou uma decisão própria dele, ou o sistema falando que ele precisa se afastar, mas esse caso, ele mudou a chave
a partir de ontem à noite. A gente não está mais tratando apenas de um caso de política, a gente está tratando de um caso de polícia. Pela primeira vez na história do Brasil, tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acusado, suspeito, isso é importante, de corrupção. E sendo o relator de um caso no qual ele é diretamente envolvido. Né? Isso sem falar no envolvimento do Alexandre de Moraes, cuja mulher foi contratada por 130 milhões de reais para defender o Daniel Vercaro, um contrato astronômico. Com esse valor simplesmente não existe, um contrato no teto, um contrato na casa de 10 milhões, 15 milhões. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda e só registrar que o que a gente está vivendo é inédito na República. Perfeito, Caio Junqueira, porque é uma série de atrapalhadas, não é a primeira atrapalhada. É a atrapalhada de evocar para o Supremo Tribunal Federal pela pensão de um deputado federal da Bahia. Depois coloca tudo em sigilo, depois critica a Polícia Federal, depois quer colocar peritos próprios. Já estava estranho a história, agora chega com a menção ao nome do próprio relator. E aí o que acontece? É o corporativismo da classe política, que você exibiu tão bem. São senadores preocupados com a missão a eles próprios, com investigações do Supremo Tribunal Federal, que não levam adiante o pedido de impeachment do ministro. É o presidente da Suprema Corte preocupado em comprar briga com José Dias Toffoli, que tem o apoio do decano Gilmar Mendes. E aí o que resta? Simancol, o ministro José Dias Toffoli, tomar uma decisão. Só que hoje ele diz que ele não vai sair da relatoria desse caso. O que eu acredito é a mesma linha do que você disse, a gente conhece tão bem a política aqui de Brasília, de que vai haver um movimento dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, até de aliados de José Dias Toffoli, para que ele abra mão do caso, para não abrir mão do próprio mandato no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, entrega os anéis para não perder os dedos. Caio Junqueira, obrigado, meu amigo, por essa participação. Verdade, né, Uribe? Arremata. Não, só ia arrematar que o que pode acontecer, que é possível que aconteça, é o establishment político e aí as cúpulas dos três poderes entregar a cabeça do Toffoli em troca também de se salvar. Seria um outro tipo de acordão, né? Um acordão não que todos se salvam, mas que a cabeça do Toffoli é entregue de alguma maneira, seja suspeição, seja relatoria, seja um processo de impeachment, para que todos os demais possam se salvar.